Olá, mais uma vez bem-vindos à nossa aula do curso de Itãs. Hoje nós vamos falar do orixá Oiá, também chamado de Inhansã. Oiá quer dizer rápida e a sua saudação é Epa Rei. Epa Rei Oiá. Oiá é considerada na África a deusa do rio Níger e talvez, dentre as divindades femininas, a que possui o maior número de adjetivos que a qualificam ou a enaltecem. Dentre seus títulos, nós podemos citar Senhora dos Corais, Senhora dos Eventos, Senhora dos Nove Mundos, Senhora das Tardes Cor-de-Rosa, Senhora dos Raios, Mulher Búfalo, Rainha dos Eguns, entre outros. Vamos começar vendo como Oiá se transformou num búfalo, para fazer jus a esse título tão peculiar de Mulher Búfalo. Oiá transforma-se num búfalo. Ogum caçava na floresta quando avistou um búfalo. Ficou na espreita, pronto para abater a fera. Qual foi sua surpresa ao ver que, de repente, de sob a pele do búfalo saiu uma mulher linda. Era Oiá, e não se deu conta de estar sendo observada. Ela escondeu a pele de búfalo e caminhou para o mercado da cidade. Tendo visto tudo, Ogum aproveitou e roubou a pele. Ogum escondeu a pele de Oiá num quarto de sua casa. Depois, foi ao mercado ao encontro da bela mulher. Estonteado por sua beleza, Ogum cortejou Oiá, pediu-a em casamento. Ela não respondeu e seguiu para a floresta. Mas lá chegando, não encontrou a pele. Voltou ao mercado e encontrou Ogum. Ele esperava por ela, mas fingiu nada saber. Negou haver roubado o que quer que fosse de Inhansã. De novo, apaixonado, pediu Oiá em casamento. Oiá, astuta, concordou em se casar e foi viver com Ogum em sua casa. Mas fez suas exigências. Ninguém na casa poderia referir-se a ela fazendo qualquer alusão a seu lado animal. Nem se podia usar a casca do dendê para fazer o fogo, nem rolar o peão pelo chão da casa. Ogum ouviu seus apelos e expôs aos familiares as condições para todos viverem em paz com sua nova esposa. A vida no lar entrou na rotina. Oiá teve 9 filhos e por isso era chamada Inhansã, a mãe dos 9. Mas nunca deixou de procurar a pele de búfalo. As outras mulheres de Ogum cada vez mais se sentiam enciumadas. Quando Ogum saía para caçar e cultivar o campo, elas planejavam uma forma de descobrir o segredo da origem de Inhansã. Assim, uma delas embriagou Ogum e este lhe revelou o mistério. E na ausência de Ogum, as mulheres passaram a cantarolar coisas que sugeriam o esconderijo da pele de Oiá e coisas que aludiam ao seu lado animal. Um dia, estando sozinha em casa, Inhansã procurou em cada quarto até que encontrou sua pele. Ela vestiu a pele e esperou que as mulheres retornassem. E então saiu bufando, dando chifradas em todas, abrindo-lhes a barriga. Somente seus 9 filhos foram poupados, e eles, desesperados, clamavam por sua benevolência. O búfalo acalmou-se, os consolou e depois partiu. Antes, porém, deixou com os filhos o seu par de chifres. No momento de perigo ou de necessidade, seus filhos deveriam esfregar um dos chifres no outro, e Inhansã, estivesse onde estivesse, viria rápida como um raio em seu socorro. Oiá é a divindade representante do amor ardente e impetuoso, da paixão carnal, sendo assim considerada a mais voluptuosa e sensual dentro das divindades femininas. Ela desconhece o amor que seja direcionado apenas à procriação. Seu temperamento inquieto e extrovertido produz a imagem de uma mulher destemida, guerreira e que foi companheira de vários orixás.
dominando os ventos, transformando-os em tempestade, tufões, furacões, ciclones. Oiá também possibilita que o ar que respiramos se torne puro e limpo, equilibrado na quantidade exata de oxigênio necessária à vida na terra e nas águas. Por meio de sua instabilidade, Oiá transforma o ar em vento e ajuda os insetos e os pássaros em seus domínios a carregarem a vida de uma flor a outra através do pólen. Mas, de repente, com a mudança radical de seu temperamento, transforma uma simples brisa em um estrondoso furacão. Com esse comportamento, ela transforma singelas marolas em ondas avassaladoras, que em pouco tempo dizimam vidas, construções e florestas. Oiá é imprevisível, o impossível tornando-se possível, o acaso se transformando em certeza. Oiá também se relaciona amplamente com todos os elementos da natureza, a água, a terra, o fogo e também com as matas. Seu vento movimenta as águas, ajuda a resolver as terras, possibilitando a agricultura, atiçar o fogo, dá vida em mobilidade. Oferece ao homem sua energia, a energia eólica, sem custo algum. É através dos seus ventos que Oiá se interliga e penetra nos 9 Oruns, porque não encontra barreiras para circular e percorrer todas as dimensões sagradas. O fogo é também um de seus símbolos mais marcantes e um elemento primordial, porque o homem conseguiu através dele um grande progresso em sua existência. O fogo permitiu ao ser humano, por exemplo, melhorar a sua alimentação, ajudou na sua labuta diária, melhorou as condições de sobrevivência e possibilitou ao homem suportar as intempéries da natureza. Embora seja reconhecida como companheira de Xangô, possuindo ambos elementos idênticos como o fogo, os movimentos, os raios e o trovão, esses dois orixás também possuem polos distintos e antagônicos. Oiá se relaciona bem com a morte, que tem a simbologia da imobilidade, do frio e da inércia, atributos que Xangô renega e dos quais exige distância. Apesar dessas distinções e do comportamento belicoso que ambos possuem, eles permanecem em total harmonia, respeitando um ao outro. Essa divindade, Oiá, é inteligente e ela não só conquistou, como também aprendeu muito com vários outros companheiros além de Xangô. Ogum, seu eterno apaixonado, forjou para ela a espada e lhe deu o direito de usá-la. Ensinou ainda a ela a arte da luta e de não se deixar abater ou de ser derrotada em suas disputas. Vamos ouvir um Itã que fala da relação de Oiá com Ogum, quando Oiá sopra a forja de Ogum, criando o vento e a tempestade. Oiá sopra a forja de Ogum e cria o vento e a tempestade. Oxaguian estava em guerra, mas a guerra não acabava nunca. Tão poucas eram as armas para guerrear. Ogum fazia as armas, mas fazia lentamente. Oxaguian pediu a seu amigo Ogum urgência, mas o ferreiro já fazia o possível. O ferro era muito demorado para se forjar, e cada ferramenta nova tardava como o tempo. Tanto reclamou Oxaguian que Oiá, esposa do ferreiro, resolveu ajudar Ogum a apressar o fabrico. Oiá se pôs a soprar o fogo da forja de Ogum, e seu sopro avivava intensamente as chamas. E o fogo mais forte derretia mais rapidamente o ferro. Logo, Ogum pôde fazer muito mais armas, e com mais armas, Oxaguian venceu logo a guerra. Oxaguian veio então agradecer a Ogum, e na casa de Ogum enamorou-se de Oiá. Um dia, fugiram Oxaguian e Oiá.
deixando Ogum enfurecido e sua forja fria. Quando mais tarde Oxaguian voltou à guerra, e quando precisou de armas muito urgentemente, Oiá teve que reavivar a forja, mas não quis voltar para a casa de Ogum. E lá da casa de Oxaguian, onde vivia, Oiá soprava em direção à forja de Ogum. E seu sopro cruzava os ares, e arrastava consigo pó, folhas e tudo mais pelo caminho, até chegar às chamas que com furor atiçava. E o povo se acostumou com o sopro de Oiá cruzando os ares, e logo chamou de vento. E quanto mais a guerra era terrível, e mais urgia a fabricação das armas, mais forte soprava Oiá a forja de Ogum. Tão forte que às vezes destruía tudo no caminho, levando casas, arrancando árvores, arrasando cidades e aldeias. O povo reconhecia o sopro destrutivo de Oiá, e o povo chamava isso tempestade. Oxóssi, o companheiro das matas de Oiá, ensinou a ela os segredos da floresta, a arte da caça e também o conhecimento sobre as plantas e as ervas. Com Oxalá, Oiá conheceu a agricultura e a guerra, mas esta também recebeu dele apoio em seu caráter belicoso, pois ele lhe deu o direito de usar o escudo para se proteger do ataque dos inimigos. Quando Oiá dança, movimentando seus braços abertos, é como se estivesse simbolizando a sua função por meio dos ventos, encaminhando e enviando os eguns para o Orum. Os eguns são seus filhos poderosos e grandes auxiliares dos homens na terra. Segundo as lendas do candomblé, foi Yansan, Oiá, quem criou o ritual do Axexê, no momento de muita dor e de muito amor. Em razão disso, ela é reverenciada e homenageada como Senhora e Mãe dos Eguns. Neste ritual, em certos momentos, somente a presença do orixá Oiá é permitido, assim como acontece nos cemitérios, em momentos de despedida dos iniciados. A sua ligação com a morte produz o seu entrelaçamento com a espiritualidade e a ancestralidade. Oiá administra o espírito dos mortos. Pelo seu poder e senhoridade, participa e penetra no mundo dos eguns, porque esses são seus filhos e vivem aos seus pés. Vamos ouvir o Itan que conta como Oiá inventou o ritmo funerário do Axexê. Oiá inventa o rito funerário do Axexê. Vivia em terras de Queto um caçador chamado Odulecê. Ele era o líder de todos os caçadores. Ele tomou por sua filha uma menina nascida em Irá, que por seus modos espertos e ligeiros era conhecida por Oiá. Oiá tornou-se a predileta do velho caçador, conquistando um lugar de destaque naquele povo. Mas um dia, a morte levou Odulecê, deixando Oiá muito triste. A jovem pensou numa forma de homenagear o seu pai adotivo. Reuniu todos os instrumentos de caça de Odulecê e enrolou-os num pano. Também preparou todas as iguarias que ele tanto gostava de saborear. Dançou e cantou por 7 dias, espalhando por toda parte, com seu vento, o seu canto, fazendo com que se reunissem no local todos os caçadores da terra. Na 7ª noite, acompanhada dos caçadores, Oiá embrenhou-se mata adentro e depositou ao pé de uma árvore sagrada os pertences de Odulecê. Olorum, que tudo via, emocionou-se com o gesto de Oiá e deu-lhe o poder de ser a guia dos mortos no caminho do Orum. Transformou Odulecê em orixá e Oiá na mãe dos espaços dos espíritos. Desde então, todo aquele que morre tem seu espírito levado ao Orum por Oiá. Antes, porém, deve ser homenageado por seus entes queridos, numa festa com comidas, cantos e danças. Nasceu assim o funerário ritual do Axexê.
Oiá é uma divindade solta e livre como o vento, proporcionando muita liberdade a seus filhos. Ela não se sente presa à sua prole, nem à sua parte familiar, mas ao mesmo tempo não os abandona, não os relega a um segundo plano. Ela é mãe, sem perder a independência de mulher. Muito segura de si, vive à procura de novos rumos e de diversões. O cotidiano e o marasmo não fazem parte do seu dia a dia. Uma de suas prerrogativas é a condição que tem de controlar tudo aquilo que é imaterial, intangível, como o seu vento. Assim, tem a responsabilidade de administrar e proteger todos os espíritos, concedendo-lhes a mobilidade e a existência. O uso do Eruxim, seu principal emblema, insere essa divindade nos mistérios inerentes à floresta. Esse emblema foi dado a ela por Oxóssi, porque ele tem poderes de autoridade sobre os habitantes das matas e lhe proporciona controlar melhor os ventos. É feito com os pelos da cauda do búfalo, que representa a ancestralidade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos encontramos na próxima aula.